trouxe sua Bíblia, por gentileza. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Versículo 9 em diante. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 em diante. Quem já achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido zeloso, cuidadoso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram me matar. Disse-lhe o Senhor: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e suave. Ouvindo essa voz, Elias envolveu o seu rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês nessa noite. É uma pergunta que eu tenho certeza que a resposta é sim, geral, certeza. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: você já pensou em fugir? Talvez você diga aí dentro do seu coração, em silêncio: nossa, só Deus revelando já desde o começo. Pois é um sentimento muito comum, um sentimento que muitas vezes é corriqueiro, mas também um sentimento que muitas vezes não é corriqueiro, não é passageiro. Uma vontade desesperadora de sumir no mapa, uma vontade muitas vezes motivada pelo cansaço, uma vontade de desaparecer, uma vontade não por mal, não para mal, mas simplesmente para aliviar a tensão, aliviar a carga. Podemos pegar como exemplo uma mãe que na correria dos seus afazeres do dia a dia, trabalho, estudo, escola, dentro de si ela fala: eu quero só um minuto de paz, e corre para o banheiro. E quando ela vê, tem duas crianças na porta do banheiro dizendo: mãe, quero ficar aí com você. Na busca por um lugar de tranquilidade, na busca por um momento para si, não se encontra. Então bate essa vontade, um desejo de talvez, quem sabe, querer fugir. Um pai, talvez pelas responsabilidades que tem, muitas vezes tudo que quer é sentar na frente de uma televisão e assistir um jogo, e ele percebe que ele não está nem ligando para o jogo, não está nem ligando para o que está acontecendo. Na verdade, tudo que ele quer é um lugar onde ele possa ter silêncio para a sua alma, não para os ouvidos. Uma busca por um lugar onde possamos ter uma proteção. Os jovens de hoje buscam um lugar de aceitação e muitas vezes não se encaixam em determinados grupos. E por não se encaixar em determinados grupos, muitas vezes eles têm uma vontade de fugir, uma vontade de se esconder, uma vontade desesperadora de achar um ambiente onde eles possam se sentir seguros, e não apenas fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente. Nós devemos compreender que todos nós, para mais ou para menos, nós precisamos de um lugar de refúgio. Nós precisamos de um ambiente seguro, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. E esse lugar nós o encontramos na pessoa de Deus. O texto que nós lemos, ele mostra a história de uma fuga, a história de um homem que, por tudo que estava passando, pelas pressões, pelo medo, pelo receio, pelas acusações, pelas tentativas de lhe tirar a própria vida, num certo momento ele ora a Deus e fala: Senhor,
Me matar eu não quero, mas se o Senhor pudesse tirar minha vida, por que o Senhor não tira a minha vida? Porque estou vivendo num ambiente totalmente inseguro, sou profeta do Senhor. Os outros, Jezabel já mandou matar. Os altares do Senhor, os lugares de adoração ao Senhor já não existem mais. Buscar ao Senhor é como se só tivesse eu e sozinho. Como vou fazer isso? A solidão, ela começa a entrar na vida do profeta Elias, de tal maneira que ele se vê sozinho, nos ritos a Deus, na adoração a Deus, na busca por segurança pela sua própria vida. A única coisa que ele tem, ou que ele consegue enxergar como solução para a sua vida, é fugir, e o que ele faz é justamente isso, é fugir e ir para o meio do deserto. Uma das coisas que mais abatem os homens e mulheres de Deus hoje, não é a quantidade de tarefas que se tem, mas é como nos sentimos sozinhos e solitários na multidão de tarefas que a gente tem. Solidão é um sentimento de estar afastado. Solidão é um sentimento de isolamento. E por ser sentimento, não tem nada a ver com razão, porque nesse exato momento aqui estamos todos juntos, próximos, pertos. Pela razão, não tem ninguém aqui sozinho e solitário. Mas como razão não é matemática, não é número, sentimento é mais complicado, porque é possível estarmos juntos e mesmo assim tem um bocado de gente aqui que está se sentindo sozinho, e não sozinho aqui dentro, está se sentindo sozinho nas lutas e nas batalhas que fazem você querer fugir. Fugir da casa, fugir da igreja, fugir do trabalho, fugir dos filhos, fugir do marido, fugir do peso das responsabilidades que vêm. Porque a solidão, ela não é apenas um sentimento que gera em nós tristeza. A solidão é um sentimento que gera em nós tristeza, banhada em ansiosidade. Porque a gente não vê a hora da tristeza acabar e a tristeza nunca acaba. A solidão nos empurra às portas de entrarmos numa possível pré-depressão, e nós não percebemos que o caminho que muitas vezes nós começamos a escolher como refrigério não é refrigério. O caminho da fuga, o caminho da desistência, o caminho da volta, o caminho de abrir mão, o caminho da reflexão negativa. Será que se eu tivesse casado com outra pessoa, será que a minha vida seria diferente? Quando começamos a achar fugas em decisões que fizemos acertadas, começamos a fazer as decisões que são 100% acertadas, transformamos elas como algo negativo, como se tivéssemos feito diferente do certo, teríamos o resultado certo, quando na verdade não. Devemos olhar para o passado e analisar tudo que foi feito em Cristo, glória a Deus. O que não foi feito em Cristo, o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, perdoado estamos, nova criatura somos, e para trás que nós devemos caminhar. As pessoas que acabam entrando por esse ciclo da solidão, lutam muito tempo sozinhos as mesmas batalhas, celebram as vitórias e muitas vezes celebram sozinho, porque muitas vezes não tem com quem celebrar em casa, muitas vezes não tem com quem abrir o coração. Acaba sendo uma luta de um coletivo, de um exército que Deus chamou, mas acabamos sendo e nos tornando guerreiros e guerreiras solitários, porque lutamos sozinhos as nossas batalhas e nos ferimos nas nossas batalhas, e não nos saramos junto, não falamos sobre os problemas, não falamos sobre as derrotas, não falamos, guardamos para nós apenas numa visão introspectiva. Não quero falar para ninguém do que eu passo, não quero incomodar ninguém com o que eu passo, e nos encontramos nesse quadro, muitas vezes desejando sumir do mapa, muitas vezes desejando abandonar, muitas vezes desejando ter uma vida diferente da vida que a gente tem. A solidão nos leva para um caminho de uma vida sem sentido, uma vida triste, na espera por uma alegria que nunca vem, e na busca desesperada para chutar para longe uma tristeza que nunca vai embora. É um ciclo onde nós não temos controle dos nossos próprios sentimentos. Acorda com vontade de fugir, vai dormir com vontade de fugir, e quando sonha, na tentativa talvez do psicológico achar repouso, descanso, fazendo a gente dormir, a gente sonha que está caindo, a gente sonha que está fugindo, a gente sonha que está sendo perseguido. A solidão nos gera um sentimento de derrota. É como se os nossos sentimentos nunca se renovassem.
Elias, antes dele entrar para a caverna, ele para diante de um zimbro e ele fala com Deus, me matar eu não vou. Jezabel que é a minha cabeça, me matar eu não vou. Mas se o Senhor pudesse tirar minha vida, se o Senhor pudesse me levar, seria tão bom, porque daí eu não passaria os apertos que eu passo, eu não passaria as provas que eu estou passando. Uma tentativa de fuga, e eu sei que assim como eu, você já fez esse tipo de oração. Ah, Senhor, me livra disso, Senhor, vou ter que passar por isso, vou ter que falar com tal pessoa, vou ter que encarar a minha vergonha, vou ter que encarar aquilo que eu estou evitando, eu vou ter que me aproximar de pessoas que se tornaram insuportáveis para mim, eu vou ter que reatar conexões, eu vou ter que visitar lugares que eu disse que eu nunca mais colocaria o pé, para ter um alívio para a minha própria vida. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela é travada no meio do deserto por confrontos, aonde você vai ser tratado por Deus, e Deus vai te ensinar a fazer renúncia de coisas das quais você disse que nunca faria, ou que nunca seria, ou que nunca se envolveria. O Senhor exige de você um nível de renúncia, para que então possamos entender quem realmente impera sobre as nossas emoções, se é a nossa vontade de abandonar e fugir, ou se é a vontade do Senhor de nos levar por um caminho onde vai ser difícil, vai ser doloroso, mas é o melhor caminho para se viver. A solidão acaba nos induzindo a viver sempre os mesmos sentimentos. Você nunca se pegou sentindo de novo, pela milésima vez, raiva de novo? Um cristão, quando ele começa a desenvolver o sentimento de raiva, ira, cólera, ódio, nos primeiros sinais de tentativa de se vingar, ele tem que achar que aquilo que está acontecendo com ele é a pior coisa do mundo, porque é algo que não é mais normal para a vida espiritual que agora ele tem. O problema é que nós deixamos a raiva se transformar em ira, se transformar em cólera, e nós começamos a aceitar com passividade atitudes ou atos de vingança, de agressão, de violência. O sentimento é um negócio bem complicado, porque ele tanto pende para o que é bom, como também pende para o que é mal. Ora, quem de nós aqui assistindo um filme que chegou naqueles finalmente, a música está alta, a explosão para todo lado, o bonzinho está descendo o cacete no cara mal, e você está ali, isso mesmo, e você se movimenta junto, agora chuta. O sentimento da gente é uma coisa extraordinária, por mais que seja uma ficção, é uma obra cinematográfica, não está acontecendo de verdade. O sentimento da gente vai à flor da pele. Quem aí dos pais que foi assistir Frozen, filmezinho de criança, se pegou chorando? Pastor, aí você está exagerando. Tá, então tá, beleza, posso até estar, mas apenas estou explicando para você que o ser humano ele é totalmente voltado para as emoções. Quando você está feliz é que você comemora, você não comemora quando você está triste. As emoções fazem parte do ser humano, e eu quero que você entenda que sentir raiva é normal, mas a raiva virar cólera e virar uma revolta tão grande que você desconta no cachorro, e no pastor, e em Deus, e no patrão, e na esposa, isso não é normal. O sentimento faz parte da vida da gente, e a gente não pode ser dominado por ele, porque se você for dominado pelo teu sentimento, aposto quanto que você quiser, que muitos de nós hoje aqui desejaram fugir, e só não fugiram talvez porque, sei lá, o marido saiu com o carro, não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Mas dentro do coração, quantas coisas que você já tem decretado falência, não quero mais, não quero viver mais esse tipo de coisa. E você tem decretado falência de coisas que Deus tem dito para você que são coisas boas. O que tem de gente que fala dentro do seu coração: eu não quero ter comunhão com os irmãos da igreja, não gosto de me envolver, não gosto de falar com as pessoas. Mas Deus deseja que haja comunhão para que possamos nos sarar e nos tratar uns com os outros. E aí você sela no teu coração: não, eu não quero envolvimento, eu prefiro me esconder, como se eu não tivesse problema, como se eu não tivesse dores nenhuma. Ou então dizendo que eu não me envolvo porque eu não gosto dessas pessoas aí, o meu santo não bate com o santo das pessoas, então é melhor não se envolver para não dar briga.
Não é que você é guiado pelos teus sentimentos. Que sentimentos? Talvez um dia você se abriu para alguém ou confiou demais em alguém e esse alguém pisou na bola com você. E aí o nosso sentimento de autopreservação faz com que a gente peça para Deus: Senhor, não me coloque mais num caminho onde eu vou passar por algumas coisas que eu já passei na vida e foi amargo e eu não quero viver essas coisas. Então o que você faz? Mesmo que Deus queira te levar por um caminho onde o Senhor vai mostrar para você e tratar você, coisas que você passou na sua vida, a gente já fala para Deus: não, o Senhor está errando o caminho é por aqui, não é pelo deserto. Por que o Senhor quer me levar para o deserto? Não sou Moisés? O meu caminho é por aqui, aqui é mais tranquilo, aqui eu não vou ter problema, não vou ter embate com as pessoas, aqui ninguém vai nem sentir minha falta, então eu prefiro entrar por esse caminho. Eu sei que motivos de sobra você tem para se esconder. Você tem motivos de sobra para querer dizer assim: se eu pudesse. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? E Ele não faz e não te dá tudo o que você pede. Porque das duas uma, se Deus faz e te dá tudo o que você pede, meio mundo na tua mão já tinha morrido. Porque se você é baseado por sentimento, na tua ira, na tua raiva, você já tinha matado meio mundo. Se você é baseado por sentimento, você faz julgamento. E muitas vezes você seleciona pessoas por aparência. E você diz: esse aqui, eu acho que esse aqui é o justo da história, quando na verdade não é. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então se a gente não segue o deserto que vai nos ensinar a ter uma vida com Deus e ser alertado por Deus, porque a luz do Senhor que ilumina nosso caminho, para não tropeçarmos em pedra, quando nós escolhemos o nosso caminho, nós estamos andando por sentimentos. Tem esposa aí que, se não ouvir o marido agradecer e falar: nossa, que feijão extraordinário, ela nunca mais faz feijão. Porque a gente é baseado em sentimentos. Se não houver uma resposta àquilo que a gente faz, e que de preferência seja em forma de aprovação, o nosso sentimento com relação àquela pessoa muda na hora. E nós não achamos que isso é errado, que isso é ruim. E isso é péssimo. Não apenas porque esperamos o elogio não vem, não é isso. O problema é quando você decide por emoção não ouvir a voz de Deus. E aí você para no deserto e se coloca em lugares que você não é para estar, e você cria muros que não era para existir e se esconde atrás deles, e você procura uma caverna para se esconder que não era para você entrar nela, muito menos passar a noite. E chegamos no quadro onde nós temos um camarada que está totalmente solitário, sozinho, e que disse: eu não quero apenas fugir, eu quero é morrer. Eu não quero mais viver não, essa vida triste aí, não, só tem eu para adorar a Deus, só tem eu para fazer as coisas para Deus. Senhor, eu tenho sido zeloso, mas os teus profetas todos foram mortos, eu estou com medo de morrer também. Quer saber de uma coisa? Acho que eu estou meio assim, pensando se eu continuo sendo fiel, um profeta fiel, ou se eu me desvio. Porque quando a gente começa a ser movido por sentimento, um dos sentimentos que vai imperar dentro de nós é o sentimento de medo. Mas pastor, é a coisa mais normal do mundo ter medo. Ok, só que não é normal para quem é nascido em Cristo não entender o que é o medo. A Bíblia diz que o medo é o espírito. E se o medo é um espírito, a palavra de Deus diz que o amor de Deus também é um espírito. O amor de Deus, o Espírito Santo em nós, lança fora todo medo. E quando nós começamos a dar atenção apenas para nossas emoções, o nosso coração se enche de medo, e não do Espírito Santo de Deus. E aí quando o Senhor fala para você que você tem que ser firme, forte nas suas lutas diárias, aquela vontade de reagir contra as batalhas, de vencê-las, de triunfar, vai embora. Porque a gente está tomando o medo como força, e o medo não é força, o medo é fraqueza. Então a gente se encontra fraco, sucumbe às pressões, sucumbe ao dia de amanhã, porque o medo impera e domina as nossas emoções. Experimenta projetar futuro se você estiver baseado em medo. Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo das pessoas não aceitar, eu tenho medo do mercado não querer, eu tenho medo. É por isso que quando a gente tem medo, até desejar fugir, a gente deseja. E eu sei que medo de preservação, autopreservação, é uma coisa natural e normal e comum. Se você vê o fogo aceso, é lógico que você não vai meter a mão no fogo, você sabe que queima. Agora o problema é quando o Senhor fala para nós que o melhor caminho para nós é atravessando o fogo. Se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai na certeza que o fogo não arderá em ti.
O problema é quando a gente decide não ouvir a voz de Deus por medo. Então a gente acha que o caminho pelo meio do fogo é um caminho errado, mesmo sendo Deus, o GPS, mesmo sendo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, a gente escolhe não segui-lo. E eu não estou falando segui-lo no sentido de caminhar, continuar andando com Ele, mas eu estou dizendo no sentido de quantas vezes você decreta falência no seu próprio dia. Quantas vezes você diz na sua mente, não, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Quantas vezes no teu dia você deseja, talvez lá beirando 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, você deseja, se eu pudesse voltar no tempo, 6h30, 7 horas, quando eu levantei e não ter levantado para não ter passado tudo que eu passei. A gente está vivendo um período onde o que está vencendo a gente é a solidão. E não é a solidão de estar junto com a galera, não é a solidão de ter mais gente lutando junto com a gente. É a solidão que a gente sente por estar lutando há muito tempo e não está tendo domínio das nossas próprias emoções. Tem gente aqui que não comemora quando vence. Tem gente aqui que não canta um hino para Deus quando alguma coisa dá certo. Agora tem muita gente aqui, inclusive eu, que quando as coisas dão errado, a primeira coisa que a gente faz é reclamar com Deus. Ou então dizer para Deus, que vontade de fugir. Me matar não vou pedir, mas já tentei. Quantos de nós aqui não se deixa levar pelo sentimento? Que muitas vezes a pessoa fica, meu coração, o coração, o coração. Irmão, o coração é só um órgão que bombeia sangue, ele não sente nada. Ou melhor dizendo, ele sente tudo. Mas as nossas emoções, elas vêm daqui, É por isso que a palavra de Deus, ela fala para nós que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos transformar este mundo. Mas antes de transformar o mundo, nós devemos renovar a nossa forma de pensar. Se eu penso baseado em emoção, logo eu vou basear tudo que eu faço no medo, no receio, na dúvida, na incerteza. Agora, se eu baseio o meu coração, se eu baseio o meu entendimento na certeza de fé, então não importa que o meu coração esteja sentindo medo, não importa que eu não veja o que tem do lado de lá da parede, não importa que tenha o mar vermelho, se Jesus mandou eu caminhar, eu continuo a caminhar. Todo o resto não compete a mim. Não compete a mim abrir o mar vermelho, e isso tem que estar no nosso entendimento. O teu coração tem que sentir isso, não é apenas ouvir, porque às vezes a gente escuta, só que a gente coloca a nossa dependência. Mas o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Quando na verdade uma das coisas que eu acho mais fantásticas que Deus fala para Moisés e para todo o povo, quando eles não têm mais o que fazer, e eles estão dizendo, dá para voltar, dá para comer cebola, dá para ser escravo de Faraó, para frente não vai mesmo, vamos para trás. Para frente não é impossível ir. O que Deus vem, Deus não fala de novo para eles, que vai fazer eles atravessar. Deus vem e fala para eles, marchem, continue andando. Vocês não estão sentindo que vai dar certo, continue andando. Vocês não estão sentindo que tudo vai terminar bem, vocês estão sentindo calafrio, arrepio, como se estivessem assistindo um filme de terror, mas continue andando. E o extraordinário de Deus é que quando a gente começa a falar do que não está dando certo, o nosso sentimento vem para a boca. A gente começa a falar dos nossos medos, das nossas amarguras, começamos a acusar as pessoas, e aí vem Deus e fala, ei, estais, pois, quietos, e veja o livramento que eu tenho para vocês. Então o mar se abre e todo mundo passa. Uau! Deus, ele não é movido por sentimentos, irmãos, ele não é movido por lógica. Deus, ele é movido por entendimento. Do quê? Deus entende quando os seus filhos entendem a sua palavra. Nós achamos que a nossa emoção é o que comove o coração de Deus. Então a gente procura sempre falar mais alto, gritar, ou chorar, ou se debulhar na presença de Deus. Quando na verdade a palavra de Deus, ela diz para nós que o que Deus realmente deseja de nós é um coração quebrantado, é um coração contrito, mas um coração pronto a obedecê-lo, mesmo que não estejamos sentindo, mesmo que a nossa lógica por fé não esteja vendo nada se movendo. Uma das coisas extraordinárias de Deus é que Deus, ele se move mesmo que você não esteja se movendo. Nós temos um homem que acabou de entrar dentro da caverna e ele disse, eu não saio.
Está tudo dolorido em mim, minha alma está dolorida, eu não aguento mais de parar de chorar, eu estou em depressão, estou desejando a morte, eu estou melancólico, eu estou tristonho, não tem ninguém aqui, eu estou dentro de uma caverna, é úmido, é frio, é sujo, tem bicho andando para cá, não enxergo um palmo à frente de mim, mas uma coisa eu sei, eu não vou sair dessa caverna, porque aqui pelo menos eu estou escondido do mundo. E o que tem de gente dentro da igreja que busca se esconder do mundo, entrando nesses tipos de caverna. Nós somos peritos em criar lugares que muitas vezes não são apenas lugares, muitas vezes são desculpas que nós damos ou não falamos para ninguém, mas criamos dentro de nós como uma barreira para a gente não encontrar com Deus na porta da caverna. A gente cria, não, hoje eu não quero por isso, hoje eu não vou por isso, hoje eu não quero me envolver por isso, não sabe o que eu passei, isso dói demais para mim, é melhor não tocar nesse assunto. Então nós vamos nos escondendo dentro de nós mesmos, e não percebemos que a caverna não é fora, um lugar que você possa acessar, a caverna é dentro, um lugar onde você já caiu lá dentro. É como se a caverna não fosse assim, nesse sentido horizontal. A caverna é vertical, porque parece que a gente vai se escondendo dentro de nós mesmos, dentro das nossas próprias culpas não confessadas, pecados não confessados, medos que a gente não assume que realmente são medos, incertezas que não são apenas incertezas, são incredulidade mesmo, é falta de fé. A gente vai caindo ladeira abaixo, como se fosse um fundo do poço, e a gente não consegue mais parar de cair. Só que a gente deseja ficar ali, porque talvez ninguém vai incomodar a gente, ninguém vai perguntar por que dói, ninguém vai falar, você faz falta, ninguém está te vendo há tanto tempo. A nossa solidão faz a gente achar que quanto mais solitários estivermos, melhor é, porque ninguém vai tocar na ferida, e afinal de contas, quem que gosta de se explicar para os outros? Não quero ver ninguém, não, quero ficar quietinho assim, não, eu não sou deprimido, não, eu não sou isolado, não, é o meu jeito de ser, eu sou assim, eu gosto de ficar no meu canto, sem ninguém, sem nada. Tá, mas a tua reação quando alguém se aproxima é com amor ou é com raiva, ira, cólera? Porque se é com raiva, ira, cólera, é sinal de que a solidão está dominando o seu coração, e você não está escondido, você está perdido dentro da caverna, e ninguém está conseguindo resgatar você lá de dentro. Porque se você está buscando um ambiente seguro, um ambiente de vida, não é numa caverna, não é na escuridão. É muito bom ficar sozinho, não sei se você gosta, eu gosto. É muito bom o silêncio, não sei se o silêncio te incomoda, mas para mim é extraordinário. Consigo pensar comigo mesmo, consigo falar comigo mesmo, consigo organizar as coisas. Eu gosto de escrever, eu gosto de compor hino. O silêncio para mim, a solidão, é extraordinário, mas para muitos aqui é terrível se sentir só. É terrível. Porque talvez não tenha sido trabalhada as emoções para ter esse tipo de convivência, só. Talvez a sua casa é rodeada de gente, você gosta do barulho, você gosta do fervo, e o ambiente solitário para você é algo que gela a sua espinha. Mas cada um. O grande problema aqui é que nós temos um homem que conhece a Deus, e que ele sabe que o que Deus disse para ele não era para se esconder, e ele está escondido dentro de uma caverna. E o relato seguinte que a Bíblia nos dá é que 3 coisas acontecem. A primeira, 3 fenômenos acontecem na porta daquela caverna, não lá dentro, na porta. A primeira é que um vento começa a vir do nada, e começa a soprar de tal maneira que vai assobiando por entre as rochas, e o vento começa a fender as rochas. O que é isso? O vento começa a ficar tão forte que o próprio vento começa a cortar as rochas, derrubar as rochas. O texto diz para nós que o próprio Deus diz, então foi o vento, mas eu, o Senhor, não estou no vento. Só que aqui eu não quero que você olhe pelo prisma de quem está lá fora, eu quero que você olhe pelo prisma de quem está lá dentro, no escuro, sofrendo com seus próprios sentimentos, que não tem mais domínio. Ele está desejando morrer, ele está triste, ele está down, ele está para baixo. É o tipo de pessoa que, se você oferecer uma xícara de café, ele vai dizer não quero, mas ama café, mas vai dizer não quero. Lá, ele escuta o vento, lá no fundo da caverna, ele escuta o vento assobiar, ele escuta as pedras começarem a rolar, mas ele não sai para fora. Na sequência do vento, um terremoto se dá naquela caverna, naquela montanha, o Monte Horebe. E cá entre nós, que não estamos acostumados com o terremoto, vendaval até que o brasileiro tem noção do que é. Terremoto a gente não tem noção do que é.
A palavra de Deus diz que vem um terremoto sobre aquela montanha. Provavelmente o profeta ali não consegue mais ficar de pé, não consegue se apoiar para manter o equilíbrio. As rochas que ele julgou, aqui nessa caverna eu estou seguro. Quem que seria capaz de derrubar essa caverna? Nem Jezabel que quer arrancar minha cabeça. Só que agora as pedras estão começando a rolar. O pé que ele achou que estava firme não está mais, está balançando. Está tudo fora do lugar. Ou seja, as certezas que ele tinha, baseada no sentimento de medo, que a caverna seria segura, o próprio Deus está desmoronando tudo isso. Na sequência, um fogo espontâneo acontece no meio da entrada da caverna. O camarada que passou a noite inteira, desde que chegou lá, no escuro absoluto, não enxerga um palmo à frente do nariz. Agora, uma combustão instantânea na entrada da caverna que ilumina toda a caverna e chega nele. E nós bem sabemos o que acontece com quem fica muito tempo na escuridão. Os olhos se acostumam com a escuridão. E esse é o problema de todo cristão. Quando não percebemos mais a luz entrando para nos tirar da caverna, apenas olhamos e estranhamos. Nossa, que luz forte é essa? O que é isso? A luz ilumina tudo e mesmo assim ele não sai para fora. O texto vai descrevendo que o próprio Deus fala: mandei o vento, porém eu não estava no vento, o terremoto, porém eu não estava no terremoto, o fogo, porém eu não estava no fogo. Nós gostamos de dizer: aqui é um lugar seguro, aqui eu me sinto bem, aqui nós criamos um ambiente que nos protege. Ou fisicamente, físico, você põe um muro, você põe um portão, você arruma 2 cachorros, porque você quer estar seguro. Psicologicamente, nós queremos pessoas perto da gente que sejam pessoas educadas, que sejam pessoas mansas, que sejam pessoas que não sejam descompensadas, que do nada, surta. Não, nós queremos um ambiente seguro, de proteção. E o problema é que a gente começa, quando o medo vem, a solidão vem, nós começamos a criar esconderijos que não protegem. O profeta Elias, ele escolheu a caverna porque quem que vai mexer com a caverna? Quem que vai balançar a caverna? Quem que vai destruir a caverna? Jezabel, que quer minha cabeça, não vai me achar aqui. No entanto, o próprio Deus vem e com o vento ele chacoalha a montanha. O próprio Deus vem e com o terremoto ele faz tremer a montanha. Na escuridão, onde muitas pessoas em depressão escolhem, se a janela é clara, ela troca e coloca uma cortina escura para a luz do sol não entrar, porque a luz não está incomodando seus olhos, a luz está incomodando seus sentimentos. Ela não quer viver, ela não quer sair para tomar café, ela não quer sair para conviver. Conviver vem de vida, conviver. Quando se quebra esse ambiente social de relação interpessoal, alguma coisa de errado tem. Ninguém nasceu, segundo a palavra de Deus, para viver sozinho e isolado. O problema é que a gente não sabe lidar com as emoções, porque você não é culpado, ouça isso, você não é culpado pela má emoção que terceiros despertaram em você por causa de experiências negativas. Agora, você é culpado sim, se você não se curar dessas emoções que foram geradas, ou por maus tratos, ou por violência, ou por um ambiente insalubre, ou por muita pressão, de cobranças insuportáveis e todo esse tipo de coisa que existe no dia a dia. Nós temos que nos livrar dessas coisas, quebrar os muros, quebrar as barreiras, desfazer as muralhas, para que o Senhor tenha acesso ao nosso coração. Todas as vezes que você lê na Bíblia que Jesus chega para alguém e Jesus pergunta para alguém: o que você quer que eu te faça? Sempre passa na cabeça da gente uma ideia: mas ele é o Cristo, sabe tudo, por que ele está perguntando para as pessoas? Por causa das muralhas, por causa das cavernas. A gente vive tanto tempo num ambiente escuro, que Jesus, quando chega e ilumina, envia seu vento do Espírito Santo para refrigerar a nossa vida, envia seu fogo para aquecer nosso coração e despertar paixão. O Senhor, ele tem que chamar a gente e dizer para a gente: você realmente quer? Porque para andar comigo você vai ter que sair de trás desse muro aí. E a gente coloca as nossas dores como algo impossível de ser solucionado. Então a gente apresenta para Jesus as nossas dores, mas a gente não entrega as nossas dores. A gente se esconde atrás delas como se elas fossem uma muralha. A gente fica escondidinho ali, porque a gente sabe, lá no fundo a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe
que para tratar o nosso coração, tratar as nossas emoções, tratar o nosso coração quebrado e despedaçado, Jesus vai ter que mexer nas nossas emoções. E o que tem de gente aqui que não quer reviver momentos da sua vida que foram traumáticos, e eu sei, não é bom, mas não existe nenhum remédio para tratar o que você passou do que não seja falando sobre o que você passou. É por isso que Jesus pergunta: você realmente quer? O que você quer que eu te faça? Porque se eu fizer o que você realmente quer, eu vou ter que quebrar essa muralha. Você quer que eu quebre essa muralha? Eu vou ter que chamar você para fora. Eu vou ter que chamar você para a luz. E não dá para tratar com você dentro da caverna. E muitas pessoas não saem para fora. Muitas pessoas se escondem atrás dos seus problemas, atrás das suas culpas, atrás das suas vergonhas, atrás dos seus medos, porque elas não querem ser tratadas por Deus. E não é porque não conseguem, não é porque não admitem, não. É porque elas têm medo do que pode acontecer na vida delas se Jesus quebrar essas muralhas. Nós temos medo do dia de hoje. O que dirá do dia da manhã? E o que dirá? A sua fé consegue esperar o que Jesus tem para fazer na sua vida se Ele quebrar todas as muralhas do seu coração? Se Ele tirar você para fora de todas as cavernas que você muitas vezes cria, que você muitas vezes escolhe habitar dentro delas? Não crie muralhas, deixe Jesus derrubá-las. A voz do Senhor está chamando a gente para fora da caverna. Você tem medo, você tem trauma, passou por algum tipo de aflição, algum tipo de distúrbio, foi envolvido num ambiente que não... Olha, se você pudesse apagar da sua história, pois é. Jesus, Ele não apaga as coisas, Ele trata a gente para que essas coisas não machuquem mais o coração da gente. Jesus, Ele fortalece a gente para que você, se precisar passar de novo por essas coisas, você não vai chorar como uma criança despreparada. Você vai se portar como um homem, como uma mulher que entende que agora você tem a capacidade de vencer essa caverna. Porque um dia você já esteve preso numa caverna. Ah, meu irmão, minha irmã, para a gente já caminhar para encerramento, você não é o primeiro, e você nem é a primeira não, a ter essa vontade de fugir, não. Olhando para tudo que você tem vivido, você não é a primeira, você não é o primeiro, não. Eu lembro de uma situação na minha vida, tem uns 10, 12 anos, que eu falei assim: já morreu todo mundo mesmo, morreu mãe, morreu tio, morreu todo mundo, quer saber de uma coisa? Planejei aqui, no meu sentimento, amanhã eu vou trabalhar mesmo, eu subo lá no prédio, trabalhava na GVT, vou instalar a antena, a hora que o vento bater naquela antena redonda, eu simplesmente posiciono ela para o vento vem, bate naquela antena, a antena simplesmente me derruba lá embaixo. Pronto. Acabou a dor, acabou o medo, acabou a solidão, acabou. A fuga perfeita. Até o momento que o celular toca e começa a tocar um hino da Cassiane, e eu fico até hoje me perguntando: quem que ligou? Quem que ligou? Porque da mesma maneira que o medo vem colocando em nós fuga, desesperança, um ambiente de culto, de proximidade, de louvor, de palavra, de comunhão, sentar na mesa, tomar um café, olhar nos olhos da outra pessoa e dizer assim: e aí, como é que está? Aí a pessoa vai dizer: está tudo bem. Irmão, não está tudo bem para todo mundo, não. Discernimento, não está tudo bem, não. E se tiver tudo bem, dá para melhorar. O problema aqui não é resolver o problema do outro, o problema aqui é ter um sentimento de igreja, de comunhão, de se importar com o problema do outro, de ter afinidade com o problema do outro. Uma das maiores lições que o Evangelho me ensina é que quando eu me importo com o problema do outro, Deus começa a tratar nos meus problemas, porque amar o próximo é um dos maiores mandamentos que Deus tem dado para cada um de nós. E Deus tem chamado a gente: saia da caverna, quebre esses muros, se desarme na sua mente. Está chegando aí um novo ano, um projeto de vida. Irmão, desarme seu coração. Mas as experiências que eu tive esse ano foram ruins. Desarme seu coração. Quem que marcou você? Quem que colocou um código de barra em você, que todos os teus anos vão ser ruim. E um dia, se você fizer alguma coisinha boa, vai melhorar. Jesus, Ele quer que você saia dessa caverna, porque quem olha da caverna para fora, num ambiente de escuridão, a luz não está aqui, no ambiente de escuridão, a luz está lá fora. E o que tem de gente que não consegue mais projetar a vida, porque olha de dentro da caverna para a luz, como se a luz fosse algo intocável, inalcançável. E na verdade é o medo que está dizendo para nós, porque a luz, se ela está brilhando para você, se ela está chegando ao seu coração, é porque Jesus tem alguma coisa com você. Então sai para fora,
Quebre seus esconderijos. Desfaça deles. Não se garanta mais no teu conhecimento, não se garanta mais nas tuas amizades, não se garanta mais no teu limite do teu cartão de crédito, não se garanta mais. Para muitos isso aqui é terrível de ouvir. Não se garanta mais em você mesmo, se garanta em Deus. Não existe nenhum lugar onde você esteja seguro se não for na presença de Deus. Não existe nada, não existe. Davi lhe disse isso. Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós que confiamos no Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor nos defenderá. Ele mesmo que fala quando ele está cercado por todos os lados, ele não tem exército mais, ele não tem guerreiro, está só ele fala, eu elevo os meus olhos acima dos montes, porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. Eu não elevo os meus olhos para o monte, para a caverna. Eu levo meus olhos acima de toda a criação, porque o meu Deus vive acima. Eu olho para Ele e eu sei que o meu socorro vem dEle. Está precisando de ajuda, não corre para a caverna, corre para Deus. Está ansioso, está atribulado, está se sentindo ruim, está se sentindo perseguido, está se sentindo envergonhado, está se sentindo derrotado, corre para Deus, não corre para a caverna. Usa teu quarto para adorar a Deus, não faça dele uma caverna escura, onde você entra, as pessoas vão lá chamar você para almoçar, você fala, não quero ver ninguém. Não, não deixe o inimigo fazer do altar que é o teu coração uma caverna. Se posicione como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, que sabe que como é carne, o sentimento às vezes aflora a pele, mas nós temos um Deus que é espírito, e que se fez carne, e sabe muito bem como tratar com a gente, como chamar a gente para perto. Olha que coisa extraordinária, Salmo 91 nos fala que aquele que habita, mora no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Descanse em Deus. Não crie muros, muralhas, fuja de cavernas, confie em Deus. Deus vai guardar você, vai proteger você, vai livrar você e vai mostrar para você que existe uma infinidade de sentimentos bons para ser renovados dentro de nós. Que tal a gente começar a ser mais feliz em meio às provas? Então entenderemos o que é a verdadeira adoração. Que tal a gente começar a cantar mais em meio às percas, renúncias que a gente tem? Que tal a gente começar a adorar a Deus de um jeito mais intenso e mais profundo, quando você perde o celular, ou quando clonam a tua conta do banco? Mas como é que eu vou adorar assim? Está na caverna, porque na caverna não é lugar de adorar. Lugar de adorar é na luz. Precisamos sair da luz. Se você tem motivos e você só adora a Deus por esses motivos, o sentimento está equivocado. Deus ele não quer ser adorado por você quando Ele fizer alguma coisa. Deus ele não quer ser exaltado quando Ele fizer alguma coisa para mim. Deus ele quer ser exaltado e glorificado quando eu louvar a Ele no meu problema, que ainda não resolvi, na minha batalha que eu ainda não venci. Por quê? Porque Ele quer me ensinar no meio dessa trajetória toda, que o sentimento vai dizer, Maurício, você está sozinho, mas o Espírito Santo vai dizer, não está não. Não confie no teu sentimento, confie na minha palavra. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Quando passares pelas muitas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não arderá sobre ti. Quando tomares ou beberes alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Confie em mim. Com Cristo nós nunca estamos sozinhos. Não apenas ouça isso, leva para o teu sentimento e faça a sua razão fazer disso uma verdade imutável. Então, nunca mais você se sentirá sozinho nas suas batalhas. Se coloque de pé, por gentileza. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos. Senhor, tem dias que dá vontade de fugir, tem dias que dá vontade de correr, e não é julgamento, Pai. É uma constatação, cada um de nós aqui. Senhor, tem dias que pesa, tem dias que o caminhar é difícil. Tem dias que o emocional, a mente da gente está quase tendo um troço. O coração da gente está mais acelerado ou está batendo devagar demais. Senhor, somos seres humanos, Pai. E é tanta pressão humana, e é tanta pressão psicológica. Lutamos por tanta coisa.
pelo teu reino, pela tua palavra, pela tua causa. Lutamos por nós mesmos, pela nossa casa, pela nossa família, pelos que estão próximos de nós, que não te conhecem, filhos, marido, esposa, familiares. Lutamos pelo nosso trabalho, lutamos por pessoas que a gente encontra na rua, nos envolvemos nas batalhas delas, nos envolvemos nas batalhas uns dos outros, Pai. Nós não somos de ferro, nós somos carne e osso. E no dia de hoje, Senhor, nos encontramos na sua presença, Pai. Muitos aqui talvez fora da caverna, muitos aqui talvez dentro dela, tentando se levantar para sair. O que importa é que a tua luz brilhou sobre nós nessa noite. Não nos esconderemos mais atrás dos nossos medos, não nos esconderemos mais atrás da vergonha que sentimos, do que aconteceu, do que fizemos, do que falamos, como agimos. Abrimos o nosso coração diante do teu altar para reconhecer, Senhor, que sozinho não estamos, porque o Senhor é conosco, mas que muitas vezes a nossa fé é abalada, muitas vezes nos falta a força, muitas vezes nos falta a coragem, muitas vezes, ó Deus, a gente não é tudo aquilo que a gente acha que é. E nessas horas, ó Deus, o nosso coração se volta para o Senhor. O Senhor é o único que sabe realmente quem nós somos. Não é para nos reconhecer, mas é para nos olhar, nos sondar, nos carinhar, nos abraçar, nos envolver com o seu braço poderoso. E como criança nós nos colocamos diante de Ti, que muitas vezes erramos o caminho. É para caminhar pelo meio do deserto, a gente escolhe se enfiar numa caverna e se trancar ali, Pai. A nossa visão fica escurecida, o nosso emocional fica abatido, e dá vontade de não se mexer, de não fazer mais nada, apenas deixar o tempo passar, como se isso fosse mudar as coisas. Mas hoje aqui, nesta noite, Pai, debaixo da autoridade da sua palavra, nós assumimos contigo uma postura. A tua luz brilhou na caverna, Pai, e nós entendemos que a caverna não é o nosso lugar. Nós nos levantamos mesmo que doa, nos levantamos meio que confusos, meio que no sentido ainda, Pai, perdidos. Mas nós vimos a tua luz, e a tua luz é um norte, a tua luz é uma direção para nós, e nós caminhamos para fora da caverna, quebramos as muralhas, quebramos os muros que nos impedem na autoridade do nome e no sangue de Jesus. Que toda a carga, que todo o peso, que todo o emocional castigado, judiado pelas acusações de Satanás, pelas acusações pessoais de cada um, cobranças de cada um, pessoas aqui que se diminuem, pessoas aqui que se desvalorizam, Senhor, por alguma situação da sua própria vida, pessoas aqui, ó Deus, que são humilhadas, que são desprezadas por terceiros, por outros, talvez muitas vezes em casa, talvez por te seguir, Jesus. Ah, Senhor, toma a causa dessas pessoas agora, toma o coração dessas pessoas agora, Senhor, e age poderosamente, Pai, soprando sobre nós vida, 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 vida. Que o desejo de morte vá embora, que o desejo de suicídio vá embora. É normal sentir uma vontade de fugir, mas é normal também, ao mesmo tempo que isso acontece, uma vontade que tem que vir no nosso coração, de correr para Ti, de correr para o Teu altar, de correr para a Tua casa. Ah, Senhor, o pardal fez o seu ninho no Teu templo, e nosso coração fez do Teu altar a nossa morada. Nós nos escondemos debaixo da Tua sombra onipotente. Tu és o nosso guarda fiel, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa espada, Tu és a nossa muralha, Tu és o guarda de Israel que não dorme. Cerca a vida do Teu povo nessa noite, encoraja o Teu povo, anima o Teu povo, sustenta o Teu povo com a Tua, Senhor, com a Tua unção poderosa. Faz desse guerreiro, faz dessa guerreira um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Que subjugados sejam principados e potestades desta noite. Todo espírito maligno que tentava acorrentar e acovardar o Teu povo caia por terra na autoridade do Teu nome. Senhor, que seja abençoado o coração que na noite de hoje entendeu que não está sozinho. Repouse sobre nós hoje essa certeza de que o Senhor é conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.